Eu atrasei porque eu estava em São Paulo, né? Estava num evento lá hoje do BTG. E já cheguei em Brasília por volta de 1 hora da tarde, atrasou um pouco o almoço. A pauta dessa semana é a pauta remanescente, que já vem posta desde o início deste retorno. No dia de hoje, se nós pudermos adiantar, nós vamos tentar, entre outras matérias, mas a pauta prioritária é a PEC 39, dos terrenos de Marinha. A reunião dos líderes se baseou com relação a isso. Amanhã tem a possibilidade ainda da votação do PL dos Jogos, que já foi inclusive terminada a discussão no período passado. Lógico que isso é uma demanda que vai andando naturalmente, com deputados a favor, com deputados contra. O relator tem a obrigação de andar em todas as lideranças, de tentar esclarecer o mais próximo possível da realidade, ou com fim da dignidade, para que os deputados possam se posicionar. Eu sempre coloquei, e não é novidade, nós não temos o receio de enfrentar versões, contanto que estejamos convencidos de que é o correto, né? Não vamos fazer aqui juízo de valor, são jogos que já existem no Brasil, acontecem como contravenção ou de maneira não oficial todos os dias, jogos online que patrocinam a seleção brasileira, que patrocinam o time de futebol, que patrocinam o meio de comunicação, jogo do bicho que já existe há muitos anos, bingos que já existiram, enfim, todas as modalidades, TUF e todas as outras modalidades. A grande inovação que o projeto traz é a possibilidade de cassinos resorts, com todo o rigor da legislação, com todos os compliances necessários. Então, essas duas pautas devem movimentar a semana. Outras, a MP 1072, tem alguns projetos de urgência, tem alguns outros que estavam na pauta que devem ter andamento. E estão também na pauta os dois projetos que tratam da cultura, tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo, assim denominadas. Então, vai ser uma semana aí de dias, como eu disse em São Paulo. A Câmara trabalhará normalmente em 22 para afastar este prognóstico de que o nosso mandato só é de 3 anos e meio. Ou seja, você se elege para 4 e só trabalha 3,5. Não, nós vamos trabalhar normalmente, guardadas algumas dificuldades de logística no mês de agosto e setembro, onde nós vamos fazer o máximo de esforço concentrado. A Câmara trabalhará o resto dos meses normalmente. O senhor falou mais cedo sobre ajustes no texto dos jogos, né, no evento do BTG. O senhor falou que seriam feitos ajustes hoje. Foram feitos assim? Não é que não há como um texto desse passar sem ajustes. O que nós dissemos não foi isso. O que nós dissemos foi que no nosso acordo, no ano legislativo passado, nós encerramos a discussão, mas fizemos um acordo de deixar aberto para que pudessem ser apresentadas emendas ao texto e destaques ao texto. O texto, regimentalmente, só vai para votação. Nessa votação poderão ser feitas emendas, poderão ser feitos destaques. O que é bom é que nós possamos melhorar e dar todo o rigor a uma legislação que possa vir a ser implementada. O que é que tem de bom nos jogos? Eles podem gerar turismo, né, numa projeção geométrica para o Brasil, emprego e impostos. Nenhum desses três fatores, com os jogos existindo clandestinamente, eles acontecem no Brasil. Nem eles atraem o turismo, nem eles geram empregos oficiais e nem eles atraem investimentos, geram impostos. Os impostos são pagos no exterior, né? Todo mundo que tem um cartãozinho de crédito entra nesse sistema de jogos online e aposta e joga, e os dividendos disso ficam para os países europeus, ou às vezes o Reino Unido, às vezes a Alemanha. Com relação ao lado que é tratado como, por exemplo, a lulopatia, ela existe. E ela oficialmente, você tem regras ali no texto que você controla, que você dá assistência, que você bloqueia, que você dá um tratamento claro a essa pessoa que tem esse desvio. E isso a gente tem que tratar, gente, com imparcialidade. Se o texto merecer ser aprovado, ele será. Se o texto merecer ser rejeitado, ele será. Sem versões. Nós não temos paixão. O nosso compromisso que nós assumimos quando chegamos à Câmara foi de permitir
que todos os que têm assento na casa, que representam algum tipo de bandeira, tenham essas bandeiras majoritariamente no plenário. E esse é um assunto que tem, eu acho que maioria, penso que tem maioria, mas se não tiver, paciência, nós cumprimos a nossa obrigação, que é de pautar. O senhor falou há pouco que há a possibilidade de se votar amanhã. E se há a possibilidade é que pode talvez ficar para depois do carnaval com volta de trabalho presencial? Não há essa diferença de presencial com virtual, porque quem defende presencial sou eu, vocês sabem disso. Então não é o presencial e o virtual que vai alterar o resultado da votação. Tá? Essa é sempre aquela desculpa, não é o momento, esse momento não é adequado e assim vai. Então, o projeto está sendo discutido na casa há vários anos. Tem vários projetos regulamentando, tanto no Senado quanto na Câmara. Eu acho que é a oportunidade de o Congresso se postar claramente do que pensa, receber as críticas, arrumar as soluções. E quando eu digo pode, é porque ele pode carecer de alguma discussão. A semana passada nós íamos votar a PEC 32. O PT pediu uma semana para amadurecer o texto e poder contribuir. Nós demos. Então nós vamos votar ela hoje. Estava ligando agora para o líder Reginaldo para saber se a bancada chegou a algum tipo de posicionamento. Mas essas coisas a gente sempre faz. Então se a gente puder construir sempre para que o texto saia o melhor possível, nós vamos fazer. Ele está... PEC 39, não é isso? PEC 39 de hoje. Você falou PEC 32, desculpe. A gente desculpe. PEC 39, né? PEC 39. É a PEC dos terrenos de Marinha, tá? Corrijam isso aí. Presidente, comissões. É porque nós falamos de PEC 32 hoje lá no BTG. Como é? O ato da mesa prevê que após o carnaval volte seus trabalhos presenciais. E comissões? Foi conversado hoje? Não foi conversado hoje, nós ainda temos que fazer algumas conversas com o líder do União Brasil, ajustar algumas coisas para que a gente chegue já consensuado na escolha das comissões. Por ser um ano de eleição, a gente não está procrastinando uma decisão que pode ser feita por acordo. Como? Amanhã, então, está pautado, não sei se é jogo de azar ou de sorte. O projeto que regulamenta os jogos está pautado para amanhã. Presidente, tem chance de prorrogar esse formato presencial depois do carnaval, apesar de estar previsto até agora? Não, a princípio não. Todos vocês estão aqui, o clima já está normal, a Ômicron está baixando, nós tivemos uma boa conversa assim, no pleito que nós fizemos, que era do parlamentar poder vir trabalhar sem aumento de cota com as empresas aéreas. O cancelamento de voos também diminuiu bastante, o que permite que tanto os hubs como as malhas estejam mais disponíveis para os parlamentares poderem vir trabalhar, principalmente naqueles estados que estão mais distantes. Então essas três circunstâncias nos forçaram a trabalhar virtualmente no mês de fevereiro. Mas eu acho que já dá para a gente voltar a um trabalho presencial de uma maneira mais efetiva e como o ato prevê, sem nenhum tipo de novidades até agora. Presidente, não tem nenhuma previsão sobre votar por São Daniel Silveira? Não foi discutido não, tem muita coisa ainda que está esperando, inclusive a remessa do Kim Kataguiri para o Conselho de Ética também está parada. Nós precisamos reunir a mesa para deliberar sobre isso. Ok? O senhor entende que é possível chegar a um entendimento sobre as comissões até quando, em que período mais ou menos? Não, acho que resolve-se hoje. É uma questão só de ajustar algumas situações, porque com a fusão do PSL com o DEM, tem mudanças administrativas e tem mudanças políticas na casa. Então essa nova condição, e sem a gente saber exatamente quantos parlamentares vão ficar, isso altera um pouco a situação das escolhas. Mas a gente, se conseguir construir um acordo para que os partidos mantenham as mesmas posições do ano de 2021, aí a gente faz com tranquilidade. É isso que eu estou buscando. Tá, gente? Obrigado. 122, que foi aprovado na comissão especial, provavelmente... É uma PEC importante, é uma PEC que prevê que nós não tenhamos como votar matérias que gerem despesas para o município sem apresentar receita. Ela tem alguns pensamentos que são diversos. Eu penso que é uma matéria boa para o serviço público, é uma matéria boa para os municípios, para os estados e para o governo federal. Vamos ver como é que sai. Eu imagino que sim, por parte do Congresso sim, até porque todo mundo fica muito preocupado quando tem que atender alguma demanda, mas não sabe quem vai pagar essa conta. É o caso do que está acontecendo, por exemplo, que eu tenho sido perseguido harmonicamente na rede social pelo piso dos enfermeiros.
Eu sempre digo, não tenho nada contra os enfermeiros, respeito os enfermeiros, tenho carinho pela profissão, ajudo hospitais filantrópicos durante toda a minha vida. Agora, o Senado votou um texto que a gente não sabe quanto dá de impacto, se é 17, 23, 37 ou 50 bilhões. E quem é que vai pagar esse custo? Porque muitas vezes a gente pensa que está dando um piso e pode estar tirando um emprego. Porque a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país continental, que a realidade de um município no Amapá não é a mesma de um município de São Paulo. Talvez o município de São Paulo aguente pagar um piso de 3.700. E o do Amapá, será que aguenta? A pessoa que vive no município do interior de Alagoas tem a mesma despesa de uma pessoa que vive no Rio de Janeiro. Então, a gente fez um grupo de trabalho, por exemplo, para que se faça uma auditoria nessa conta, se ela é 17, 20 e pouco, 30 e tanto ou 50, e quem é que paga essa conta. Para aí sim a gente chamar o pessoal dos enfermeiros para a mesa e discutir qual é uma proposta adequada, com responsabilidade, sabendo que esses impactos, muitas vezes a gente tem que pagar algum preço. Eu estou pagando, estou recebendo, estou administrando com paciência, mas sabendo que nós estamos no caminho certo. Nada contra os enfermeiros, mas muito em favor do impacto que isso pode causar, inclusive contra eles. Então, quando vem uma PEC dessa que coloca, que proíbe, que você não dê despesas sem ter uma receita que dê cobertura, eu acho que ela é bem-vinda. Já tem um cronograma definido em relação à PEC das fake news? Não, o líder Orlando está andando em todos os partidos, tem hoje alguns partidos que ele está agendado, tem outros que ele vai amanhã, então ele tem que cumprir essa agenda, é uma matéria polêmica e eu sempre digo, nós vamos tratar os assuntos que ali estão sendo tratados legislativamente. Se depender da Câmara, nós não vamos fazer uma polarização, se aquilo ali é isso, se aquilo assim não é, se o Telegram é fake news ou se o Telegram vende droga. Eu acho que tem que se chegar no encaminhamento legislativo imparcial para que a gente trate esse assunto que é sério, que é atual e que é emergente de maneira racional. Então ele está cumprindo o calendário, nós não vamos votar a urgência, inclusive enquanto ele não rodar em todas as bancadas, para que a gente vote a urgência com as bancadas já sabendo e não tenhamos no plenário uma discussão sobre fatos, sobre versões, perdão, em vez de fatos. Ok? É possível sim, é uma coisa que nós estamos muito preocupados, né? É um assunto que merece inclusive uma provocação construtiva com relação ao Senado, porque muito do que aconteceu ali, e a gente sente por cada vida, diz respeito a licenciamento ambiental, ocupação de áreas ilegais ou áreas de morro, enfim, a gente não pode prever quando as chuvas vêm, em que intensidade, mas essa questão do licenciamento ambiental, as regularizações das construções nas cidades influenciam muito. E esse assunto sensibiliza muito. O Rio de Janeiro é um estado que, como eu digo, é um estado de todos os brasileiros, né? E a Câmara deve se comportar dessa maneira. Há uns pedidos que nós deveremos estar liberando no dia de hoje. Você acha que a Câmara tem que encarar essa questão do laudêmio? Ela está dentro do fim do terreno de marinha, da PEC 39. Eu acho que sim. Ela é um assunto que foi criado, você imagina, e aqui para terminar, tá, gente? Se foi criado em 1800 e alguma coisa. Qual é a área do pré-mar médio da época que se mediu aquela maré? Então, uma coisa altamente subjetiva, que você, diferente do que estão dizendo, que a União vai perder, não, a prioridade é da União, prioridades são dos estados, prioridades são dos municípios. Nós não temos nenhum problema para colocar qualquer trava, para proibir qualquer tipo de excesso nessa PEC. Conversamos isso hoje com todos os líderes. Chamamos o senador Amin, que foi o presidente da comissão na época, para que já vá estudando quais travas podem colocar no Senado, já que essa PEC foi votada lá atrás, a comissão especial. Então, na realidade, é um avanço, porque não tem lógica de você permanecer com cobrança de laudêmio, não é só o caso do Petrópolis, não, é o caso do Brasil todo. Uma coisa que, fora de uma realidade, de uma subjetividade absurda. Então, a União terá ganhos com isso, a população terá ganhos com isso. A fomentação da desburocratização também ajuda no aspecto da aprovação dessa PEC. Obrigado, gente.